Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com a sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para mais uma palavra profética a respeito das últimas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus mesmo falou algumas coisas a respeito dos últimos dias. E Mateus, Marcos e Lucas registraram isso. João no Apocalipse, mas Jesus falou algumas coisas quando foi abordado pelos seus discípulos, quando ficaram extasiados vendo as construções daquela época, a construção do templo. Então vamos às palavras do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Do Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos de particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá na sua vinda e da consumação dos séculos. Ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, viai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala sobre abominável da desolação que acontecerá em Israel. Quer dizer, lá em Israel há uma grande disputa do templo. Os judeus acham que têm direito ao templo, os muçulmanos, e a briga está acirrada. Mas vai chegar o tempo em que abominável significa o homem do pecado, a besta, o falso profetas, irão entrar no templo lá em Israel. E quando isto acontecer, já é um sinal da vinda do Filho do Homem. Então, isto irá acontecer, não é? Porque aquele lugar é tido como lugar santo. E quando alguém, assim como o falso profeta e a besta, o próprio Satanás, entrar lá para fazer orgias e pecados, este é um dos sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus. Bom, o Senhor Jesus também fala sobre a parábola da figueira. Quem é comparado à figueira? Israel, entendeu? Então, quando ele diz: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Jesus está usando de uma metáfora, falando a respeito de Israel,
Quando Israel retornarem à sua pátria, ele diz assim, ó, quando já os seus ramos se renovam. Então Israel foi renovado, entendeu? E aceito entre as nações como um Estado, o Estado de Israel, como um país. Este é um sinal, porque eles perderam a terra deles e eles retornaram para lá. Então, este já é um sinal de que a vinda do Senhor se aproxima. Então, nós entendemos, ora, se hoje é quarta-feira, nós entendemos que amanhã é quinta-feira. Mas quando Deus diz amanhã, não significa somente que amanhã é quinta-feira, mas pode ser na sexta, pode ser no domingo, pode ser na outra semana, pode ser no outro mês, pode ser no outro ano, entendeu? Amanhã, entendeu? Ou no amanhã, pode ser daqui a muitos anos, não é? Então, é isso que Jesus está falando, está próximo. Bom, e os crentes daquela época, os cristãos daquela época, estavam tão atribulados que eles esperavam que era logo no próximo ano, logo daqui pouco tempo. Mas isso não aconteceu. Porque Jesus estava falando de um tempo distante. Mas Jesus falando no tempo distante, para Jesus não tem distância. Um dia como 1000 anos como um dia. Ah, mas para nós é muito distante. Então, acho que você entendeu que Jesus está dando sinais e mais sinais. Esta pandemia é um sinal e aí vem muitas coisas. Bom, vamos nos adiantar porque tem uma palavra profética que o Senhor já me deu. Eu estou aguardando outras. E tudo que o Senhor me der, colocarei aqui. Porque eu sei que muitos precisarão ouvir isto. E saberão que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você saiba, há profecias que levam anos para se cumprir. Isaías viu o Messias e a profecia de Isaías levou 800 anos para se cumprir. A profecia de José a respeito da saída dos filhos de Israel do Egito levou 430 anos para se cumprir. Aleluia! A profecia de Jeremias com a volta do povo de Babilônia no cativeiro levou 70 anos para se cumprir. Então, existem profecias que se cumprem de imediato e existem profecias que levam tempo para se cumprir, né? Então, o dono da profecia toma conta da sua palavra. E aqueles que dizem coisas que ele não ordenou, vai se haver com ele. Não comigo. Eu sou porta-voz. Aleluia. Eu sei quando Deus está falando comigo. Eu sei quando Satanás está falando comigo, porque Satanás anda falando, ele fala muito. Sabe? Ele fala muito. E ele também fala comigo. Mas quando ele vem falar comigo, é na intenção de me fazer errar. Então, eu conheço a voz do meu Senhor. E te digo, o Espírito Santo falso que existe, a palavra profética vai falar sobre isso. Ele imita a voz do Espírito Santo perfeitamente. Mas ele não fala do lado de dentro, ele fala do lado de fora.
Esse negócio de você ouvir dizer assim, Deus me falou aqui no ouvido, mentira. O Espírito Santo fala dentro de você porque está dentro de você. Vamos à palavra profética. Ouça-me, assim diz o Senhor, antes que eu chame a minha igreja, os escolhidos na terra já estarão passando muito sofrimento. O desentendimento entre eles será grande, pois haverá muitos falsos líderes. Estes com quem eu irei tratar serão extirpados dos lugares celestiais, por terem dado ouvido aos espíritos enganadores, se tornando homem e mulher, e contraindo núpcias, homem com homem, mulher com mulher. Estes que instituíram um corpo falso, está falando sobre a igreja falsa, a igreja dos homossexuais. Estes que instituíram um corpo falso da igreja, acham que eu estou com eles, não sabendo que um falso Espírito Santo os guia para a morte e destruição. Estes serão muitos, antes que minha igreja seja arrebatada. Prestou atenção? Só após o arrebatamento é que eles se converterão aos milhares, pois a igreja, uma parte estará comprometida com a verdade e a outra com a mentira. Outros serão diabólicos, pois a igreja de Satanás estará ativa, muito ativa, fazendo parte do governo de muitas nações. Quero alertar, o testemunho do fiel vale muito. O comportamento, a santificação, os trajes modestos, sem exageros, pois a vaidade tomará conta do meu povo, assim como foi com Israel. Saíram do Egito cheio de ouro e pendentes em sua sensualidade vaidosa. Vou dizer, os líderes que querem perder sua espiritualidade, bastará se aliarem ao mundo sensual, não proibindo nada, mas fazendo participante da sodomia dos antigos, onde não se importavam com a decência. Meu servo, os extremos deste tempo será grande. Quem for santo será muito santo. Quem for pecador será muito pecador, ao ponto de ignorar as coisas santas. Neste tempo, os católicos verão com quem estará a verdade, e os espíritas virão aos montes a se converterem, ao ver visivelmente quem está por trás de toda a mentira. Meu servo, eu constituirei os falsos profetas para enganarem, para ver os que reconhecem a verdade. Muitos se farão de verdadeiro, sendo falso, e só conseguirão perceber os falsos profetas os que forem realmente profetas do Altíssimo. Meu filho, o ano não está longe. O ano de 2035 será um ano infeliz, pois tenho prazeres para dar aos homens que se esqueceram de mim. Estes serão seduzidos ao nudismo propriamente dito. Muitas nações abrirão suas portas para o pecado. O carnaval mundial será de nudismo explícito. Todos estão caminhando para a destruição após o toque da última trombeta. Os salvos se encontrarão comigo junto com os salvos dos céus. Quero afirmar que os remidos nos céus não necessitarão ressurgir dos mortos, e somente os que dormem, estes são os que esperam no sono profundo. Vou dizer, há salvos nos céus, que morreram no Senhor, e há salvos na terra, que aguardam a ressurreição. Vou dizer, ao fim de tudo eu estarei reunindo com eles em minha festa nupcial nos céus. Neste tempo repartirei as dádivas
que cada um conquistou. O galardão de cada um já estará separado. Ninguém perderá o que é seu por direito, por sua fé, coragem e santificação. Vou dizer, os salvos se reunirão comigo e muitos se encontrarão reconhecendo-se uns aos outros. O fim está próximo, diz o Senhor. Já vai caminhando a passos largos. Eis que me apresso, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que você esteja preparado para se encontrar com Ele. Lembre da parábola das virgens. Seja competente e guarde azeite na tua lamparina. Seja como as virgens sábias e nunca como as virgens loucas. Que Deus te abençoe.